Não estou conseguindo. Aí, foi. Então, só para me apresentar rapidamente, quem sou eu? Atualmente, eu sou aluna do curso de doutorado em Engenharia Biomédica pela Universidade em Morumbi. Estou quase finalizando o curso, né? E atualmente eu estudo variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos idosos. Então, nós estamos estudando o efeito do treinamento de Hand Grip nessa população. No mestrado, o foco do meu estudo foi treinamento muscular respiratório. Então, trabalhei com essa questão de prescrição de exercício na UFJF, em Juiz de Fora. E hoje, eu trago a maior vivência que eu tenho desses dois cursos de Fisiologia do Exercício e Prescrição de Exercício e do curso de Condicionamento Físico aplicado à reabilitação cardiológica do Instituto Coração aqui de São Paulo. Então, eu vou trazer um pouco para vocês essa vivência ao longo desses anos que eu tive, especialmente nessas duas especializações. E a minha formação inicial é de bacharel em Educação Física pela Universidade do Vale do Sapucaí, de Minas Gerais. Eu sou mineira, então tenho sotaque aqui na voz, tá? Eu vi que tem bastante gente de todas as partes aí do Brasil, isso é muito bacana, essa diversidade. Então, vamos lá. Então, começando sobre o teste ergométrico, pessoal. Nós vamos falar primeiro na nossa conversa o que é o teste, o que vem desse teste, quais são as variáveis, e depois como prescrever. Então, nós vamos seguir essa lógica tanto para o teste ergométrico quanto para o teste ergoespirométrico. Então, para fazer uma definição desse teste, qual é o objetivo dele? Ele avalia o quê? O teste ergométrico, ele avalia a função cardiovascular durante o exercício, né? Então, nós estamos falando de coração, como esse coração está durante um exercício ou um esforço físico. Então, esse teste ele traz informações importantes sobre o ritmo cardíaco. Indivíduos que têm, por exemplo, uma arritmia, é possível detectar através desse teste. Um outro exemplo seria as doenças, doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio, né, onde a gente tem uma obstrução na irrigação do sangue. Esse teste também é um bom teste para poder estar identificando essas irregularidades do coração. E ele também é muito utilizado para a prática de atividade física. Então, geralmente, quando a gente vai no cardiologista e quer iniciar uma atividade física, em algumas academias, eles pedem ainda um documento médico, você está apto à atividade física. Então, geralmente, o teste ergométrico ele vai vir fazer bem essa função. Então, esse teste é importante para qual finalidade? Segurança do indivíduo, principalmente para os indivíduos que têm problemas cardíacos. Por quê, pessoal? Nesse teste, nós vamos ter duas variáveis de extrema importância, que é a frequência cardíaca e a pressão arterial. Qual o comportamento da frequência e da pressão arterial durante o esforço? A tendência é sempre um aumento progressivo. E esse teste, ele traz essa informação. Esse indivíduo está aumentando o batimento cardíaco conforme a intensidade do teste vai aumentando? Essa pressão, ela está regular? Os dois aumentos, eles estão sendo progressivos e contínuos? Então, ele traz também essas variáveis ponto a ponto, do início do teste até o final do teste. Também é muito importante para prescrever os exercícios, né? Programar, individualizar. Por que eu falo individualizar? Se você pede para o seu aluno ou seu paciente fazer um teste ergométrico ou ergospirométrico, e aqui vale uma observação, que o teste ergométrico ele é muito mais, como que eu posso dizer, muito mais fácil de ser realizado, até em questões de custo, do que o teste ergospirométrico, né?
Então, se você tem condições, se o seu aluno tem um plano de saúde, provavelmente ele consegue passar no cardiologista e fazer esse exame. Então, ele vai trazer o exame pronto para você, e eu vou ensinar aqui para vocês agora como olhar esse teste, como prescrever o exercício de acordo com o resultado desse exame, tá bom? Então, por que que ele é importante? Programa de exercício personalizado. Cada indivíduo tem uma frequência cardíaca, uma pressão arterial, então você vai encontrar essas variáveis, um ponto adequado dessas variáveis para poder fazer a prescrição do exercício. Então, quais são as variáveis que são analisadas nesse teste? Frequência cardíaca, pressão arterial, são as principais. Nesse teste também vem o eletrocardiograma. E em alguns estabelecimentos, em algumas clínicas, é possível ver também a utilização da escala de Borg, às vezes colada na parede, às vezes numa prancheta, mas o que eu gostaria de trazer para vocês é que, se você tem um padrão de frequência cardíaca, de pressão arterial, você tem um eletrocardiograma do teste, a escala de Borg ela vem para acrescentar se esse teste, por exemplo, for um teste submáximo ou um teste máximo, né? Então, são coisas importantes. A escala de Borg, para quem não conhece, ela está associada ao esforço que esse indivíduo faz durante o exercício. Então, ela pode ser uma escala de 0 a 10, ou uma escala de 10 a 20, onde o indivíduo vai sinalizar para você, o teste está moderado, o teste está intenso, o teste está máximo. Então, ele vai sinalizando, e isso auxilia nas informações, no conjunto das informações. Então, eu trouxe para vocês, inicialmente, aqui um gráfico, onde nós temos, primeiro, situação de repouso. Então, esse indivíduo é colocado na esteira, ele ainda não começou o teste, ele está com aproximadamente 80 batimentos por minuto, né, de frequência cardíaca, e ele começa a fazer esse exercício na esteira. Observem que a intensidade da esteira, ela vai aumentar. Pode ser pela velocidade, como demonstrado aqui, ou pode ser também pela inclinação da esteira. Você tem duas formas de cansar o seu indivíduo durante o teste, ou é velocidade ou inclinação. A gente vai falar um pouquinho desses protocolos também mais adiante, mas só para vocês entenderem, conforme aumenta a intensidade, nós vamos tendo um aumento progressivo da frequência cardíaca até chegar no máximo, até chegar no momento onde você para o exame. Está cansado, não aguento mais, aqui é o meu limite. Bom, esse teste, ele também, você consegue falar com o indivíduo, né? E aí, seu João, como que tá? O senhor tá tudo bem? A intensidade está boa? Você está vendo que o seu João está respondendo? Ele ainda não está coradinho. Então, assim, incentivar durante o teste é normal, tá bom? Isso acontece em ambos os testes. Então, a frequência cardíaca, ela nada mais é que o número de vezes, né, a quantidade de vezes que o seu coração vai bater a cada minuto. Então, em repouso, 70 batimentos, 80 batimentos, depende de quem esse é o indivíduo. Se ele é um indivíduo sedentário ou se ele é um indivíduo treinado. Indivíduo treinado tem a tendência de ter valores de frequência cardíaca menores, né? Aproximadamente 50 batimentos por minuto. Indivíduos sedentários, 80, 85, tá? Existe essa diferença de valores de frequência cardíaca. Então, como disse anteriormente, de acordo com a intensidade do exercício, é um elemento importante, a frequência cardíaca tende a aumentar, tá? Conforme essa intensidade aumenta. Resposta antecipatória, isso é importante. A frequência cardíaca, ela funciona de modo antecipatório. Você colocou o seu aluno na esteira, pode ser na academia, pode ser em qualquer lugar que você esteja com o seu aluno. Você vai, Dona Maria, nós vamos começar agora a nossa caminhada na esteira. O coração ele já faz esse ajuste, já dá uma acelerada, então ali já começa uma resposta da frequência cardíaca frente ao exercício, tá bom? E frequência cardíaca máxima, o máximo que esse coração consegue bater por minuto. Trouxe aqui uma informação unindo
coisas que são importantes: consumo máximo de oxigênio, frequência cardíaca máxima e percepção de esforço. Todas essas variáveis, elas se correlacionam de alguma forma. Então, pessoal, hoje eu tenho condições de monitorar a minha frequência cardíaca. Então, utilizo a frequência cardíaca como parâmetro de prescrição do exercício. Ah, mas eu consigo também aplicar a escala de Born. Perfeito, tá? Tem como calcular o VO2? Tem, vou mostrar para vocês. Tem como vir através do teste de ergospirometria, sem fazer cálculo? Tem também. Então, assim, depende do centro onde você vai estar. Se é acessível fazer a análise ventilatória, você vai ter o consumo máximo de oxigênio. Se não é, consegue pelo teste ergométrico e avalia pela frequência cardíaca. Mas o que é o interessante que eu gostaria de mostrar para vocês? Por exemplo, vamos olhar aqui no exercício na intensidade leve. Na intensidade leve, eu tenho que 65 a 76% da minha frequência cardíaca máxima. Então, se eu quero fazer um treino hoje com o meu aluno na intensidade leve, eu vou utilizar essa zona de treinamento, que equivale a 10 ou 11 da escala de Born, que equipara a 50% do VO2 máximo. Então, são maneiras de você identificar a intensidade do seu treinamento. Não, hoje eu quero fazer um treino intenso no meu voluntário, no meu aluno, enfim. Então, vai prescrever pela frequência cardíaca? Vou. Então, em média, 80%, 90% da frequência cardíaca máxima. Mas para saber se eu estou a 80%, a 60%, eu preciso saber qual é o máximo. E aí a gente vai falar como identificar esse máximo. Então, segura essa ideia da frequência cardíaca, que eu vou falar agora um pouquinho da pressão arterial. Qual é o comportamento da pressão arterial frente ao exercício aeróbico? Nós estamos na esteira, nós estamos na bicicleta. A tendência é de aumento. Pressão arterial sistólica refere à sístole ventricular, ou a contração do ventrículo e a ejeção de sangue para toda a parte do corpo, né? Então, a força do ventrículo ela é grande, então a pressão sistólica ela vai aumentar conforme esse indivíduo for aumentando a velocidade na esteira, dando tempo de treinamento, ok? Então, a tendência da pressão ela é sempre aumentar. A pressão Ney, arterial... Oi, fizeram uma pergunta aqui. Como que, deixa eu ver. provavelmente, vai ser, como que a frequência é contabilizada? Foi na hora que você estava É, falando da frequência cardíaca. aham, eu vou mostrar. Vou pedir para você segurar a mão aí um minutinho. Só para São os fazer a cálculos. pergunta, porque eu só estou fazendo a pergunta mais tranquilo. Perfeito. Tá, a gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar os cálculos para vocês de forma indireta, que é fazendo o cálculo na mão mesmo, e através também dos dois testes, que já vai vir pronto, que é só você saber onde olhar. Mas segura um pouquinho que eu já vou falar, tá bom? Comportamento da pressão arterial. Sempre aumentar. Pressão arterial sistólica. Pressão arterial diastólica, pessoal, geralmente ela não vai mudar, tá? Mas, às vezes, dependendo do paciente, tem uma tendência a cair ligeiramente, pouca coisa. Por quê? Pressão arterial diastólica, ela está relacionada à volta do sangue para o coração. E a gente está falando de um sistema que é um circuito fechado. Então, é coração e a parte de vasos. Então, quando esse sangue volta, ele volta numa pressão menor do que a pressão que ele saiu. Então, por isso que a pressão tende a se manter ou cair um pouco. Qual que é a situação que cai um pouco? Quando a gente tem um mecanismo de vasodilatação, a gente tem um vaso num diâmetro X, e ele, por conta do exercício físico, aumenta. Então, se você aumenta essa área desse vaso, esse sangue flui de maneira mais tranquila, então a tendência da pressão que é exercida no vaso é ser menor, ok? Espera aí, não está passando o meu slide? Aí. Outra variável importante que vem nesse exame é o eletrocardiograma.
Gente, o objetivo aqui, eletrocardiograma é assim, é um curso, tá bom? Então, eu vou falar coisas básicas aqui do eletrocardiograma que vai vir junto com o teste, que é importante vocês entenderem. O traçado da condução normal é essa primeira grande que eu trouxe aqui para vocês. Onda P, Q, R, S e onda T. Traçado normal, indivíduos saudáveis, ok? Quando que a gente vai ter uma mudança nesse traçado? Por exemplo, quando nós temos um coração aumentado. Em que situações que ocorre esse aumento do coração? Nós temos esse aumento na insuficiência cardíaca, acho que vocês já ouviram na prática diária, que o coração fica grande. É esse termo que a gente usa mais na prática, coração grande. Então, esse coração, embora ele esteja num tamanho maior, ele não tem muita força para ejetar esse sangue. E devido a isso, o traçado do eletro ele fica diferente, ok? Regiões danificadas. Como seria isso? No infarto agudo do miocárdio, na doença arterial coronariana, onde eu tenho obstrução através de uma placa de gordura por uma artéria importante do coração. Então, muda o traçado, ok? E também o eletrocardiograma, ele vem com o objetivo de investigar as causas de dor no peito, que às vezes pode ser por uma obstrução mesmo do fluxo no coração, né? Do fluxo sanguíneo no coração. Então, esse exame, ele vai trazer essas informações e o que é importante ficar na mente de vocês é que o teste ergométrico, ele vem falar sobre ritmo cardíaco, ele vem falar sobre trabalho do coração. Está funcionando direito? O ritmo está normal ou não está normal? Aqui eu tenho três desenhos do coração, então vocês podem observar que primeiro o sangue, ele chega nos átrios, as duas camadas de cima, e quando o sangue está entrando nesse coração, pessoal, nós temos um impulso elétrico. Esse coração, ele recebe uma ativação nervosa. Então, enquanto esse sangue está entrando nessas câmaras cardíacas, nós temos a passagem desse impulso elétrico, que faz com que o sangue possa sair dos átrios e vir para os ventrículos e depois ser ejetado para toda a parte do corpo. Então, toda essa questão de ritmo, de potencial elétrico, tudo isso vem junto num eletrocardiograma, ok? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Apresenta ataque cardíaco, pode realizar teste ergométrico? Pode. Ele vai realizar e muitas vezes ele vai detectar ataque cardíaco, que pode ser também qualquer arritmia. No teste, vai acontecer o seguinte, vai ter um médico e o médico, ele vai estar lá justamente para isso, para esses casos onde vão existir complicações. Então, um ataque cardíaco, esse indivíduo, o batimento do coração dele, ele é mais acelerado. Então, o que é importante? Qual frequência cardíaca que esse paciente tem taquicardia? Então, não é recomendado que você atinja durante a sua aula, durante o seu momento com o seu aluno, né, que você está ali prescrevendo um exercício, por exemplo, na esteira ou na bicicleta com ele, que você não atinja frequências cardíacas que ele possa ter esse tipo de isquemia, esse tipo de taquicardia, tá? É possível ver isso. Agora, se esse indivíduo tem essas alterações a todo tempo, ele precisa estar medicado, precisa ver qual é a frequência que acontece essa taquicardia. Então, assim, o médico ele precisa estar junto para ver qual a melhor conduta para esse paciente. Mas ele pode treinar. Isso não é um impeditivo. Se for um paciente mais grave, ele vai ter que treinar num centro onde tenha, por exemplo, um DEA, tá? Em situações mais complicadas. E aí sim, mas se o médico liberou, pode treinar, só adequar a intensidade para que você não tenha aí nem seu aluno qualquer outro problema. Então, o eletrocardiograma faz parte desse teste, né, Leila? Faz parte desse teste, tá? O eletrocardiograma, ele vai vir várias folhas, eu não me lembro aqui exatamente quantas folhas,
mas vai vir umas 6, 7 folhas de eletro na posição de repouso, para saber se está tudo ok no repouso, e principalmente na condição de exercício, porque pensa, pessoal, a gente está mais acordado do que dormindo, está mais na condição de se exercitar ao longo do dia, tá? Com as tarefas diárias, rotineira, do que na posição deitado o dia todo. Então, é interessante saber como esse coração funciona quando esse indivíduo está fazendo alguma coisa. Às vezes ele está carregando uma sacolinha do supermercado, ele foi fazer a compra dele, é próximo da casa, então dá o quê? 5 minutos andando, e de volta 10, 15 minutos, ele está carregando um peso. Então, como que esse coração está à frente a essa demanda? Então, o teste, ele representa isso. Só que o teste, a gente tem que simular isso, essas atividades lá no consultório, para ver como funciona. Né? Então, ele traz essas informações, e por isso que o teste, ele é importante você ir aumentando a intensidade, porque às vezes, num ritmo de 3 quilômetros por hora, seu paciente, seu aluno está perfeito, 4, 5, 6, mas e quando ele faz esforços maiores? Então, é importante, né? E principalmente para cardiopata, é super interessante, e o exercício é benéfico para essa população, então, mas é importante trabalhar na zona de treinamento adequada, ok? Deve adequar o exame? Como assim? Adequar a intensidade, é isso? Sim. O que que tem? Nós temos protocolos, vou falar para vocês ainda, diferentes protocolos. Primeira coisa que é feita no teste. Chegou lá o seu José para fazer o teste. Ô, seu José, como é que vai? Meu nome é Leila, estou aqui. Vou fazer um teste, o senhor me conta se o senhor faz atividade física. Tem que ter essa anamnese e esse feeling inicial, porque senão você vai colocar o protocolo errado para ele na esteira, tá? A gente vai falar isso sobre, principalmente no teste ergométrico, ergospirométrico, que é imprescindível você acertar o protocolo que você está dando para esse indivíduo, né? Então, se ele é sedentário, se ele é atleta, só um minuto, pessoal. E desculpa. Então, é importante ter essa percepção, essa conversa inicial, essa anamnese, ver se é ativo, se é sedentário, se tem alguma cardiopatia, enfim, esse feeling é importante na escolha do protocolo. Existem inúmeros protocolos, e aí a equipe, geralmente, no dia a dia, a gente vai pegando o feeling de qual protocolo é mais assertivo para as pessoas, tá? Pode ser de rampa, que você põe uma rampa e deixa ele subir e aumenta a intensidade, ou escalonado, que é como se fosse assim, aumenta a intensidade, deixa ele andar 3 minutos na esteira. Aumenta a intensidade, deixa andar mais 3 minutos na esteira. Então, assim, cansa um pouco menos. Então, são protocolos distintos, né, para adequar de acordo com o seu voluntário, com o seu aluno. E aí, aqui eu trouxe para vocês um desenho do eletrocardiograma, que ele está lindo. Vocês vão ver esse desenho na condição de repouso, onde o paciente é colocado deitado ou sentado. Então, a gente tem a onda P, que é contração de ventrículo, e a onda QRS, que é contração de átrio, a onda P, e contração de ventrículo, o complexo QRS. E a onda T, um processo de despolarização, que a gente pode entender como relaxamento. Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso vai vir no exame, e às vezes vocês vão ver toda essa questão do eletrocardiograma. De início, a gente não entende nada. Então, estou trazendo esses pontos para vocês reconhecerem quando o teste chegar na mão de vocês, tá bom? Não, coluna vertebral, não. A gente vai abordar só exercício,
e prescrição, e testes que são utilizados para prescrição, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do teste ergospirométrico. O teste ergospirométrico, pessoal, ele vai fazer uma avaliação da função do coração e da função do pulmão. Então, o teste ergométrico, ele fala só de coração. O teste ergospiro, a gente entra com valores pulmonares. Então, são outras variáveis importantes que vão entrar nessa prescrição do exercício. Então, ó, é uma técnica invasiva. Invasiva é que não tem corte, a gente não vai ser invasivo, mas que ela tem uma elevada reprodutibilidade. Então, ela é bem aceita na literatura. Avalia a capacidade de sistema cardiovascular, respiratório, e nós vamos falar também de metabólico. É possível ter um parâmetro de todos esses sistemas durante esse teste. E ele traz para a gente respostas clínicas, de eletro também, como eu disse anteriormente, e hemodinâmicas, eletrofisiológicas, né? Como funciona essa questão do coração frente ao exercício. Então, como objetivo, nós temos aqui diagnóstico de cardiopatia. Ele é muito feito, pessoal, em cardiopata, principalmente naqueles indivíduos que estão numa situação de pré-transplante. Então, como identificar se esse indivíduo realmente pode ir para uma fila de transplante cardíaco ou não? Através do teste ergospirométrico. Por quê? Por trazer valores ventilatórios, nós vamos falar do consumo máximo de oxigênio, ele é o valor de corte para transplante. Então, valores abaixo de 14, esse indivíduo vai para transplante. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo hoje que faz um exame e chega com consumo máximo de oxigênio de 20, ele está ruim. Mas se tem outro. Pessoal, me desculpem, eu estou saindo de um resfriado e às vezes a tosse bate e aí fica difícil. Só um minuto. Então, se esse indivíduo, recapitulando, chega com VO2 de 20 e tem um outro também vindo para transplante e chega com VO2, que é o consumo máximo de oxigênio, de 13, por exemplo, ele está na fila do outro que chegou na frente, só por questões de ter um valor de consumo máximo de oxigênio reduzido. Eu vou estar falando dessa variável aqui na frente e vou explicar melhor para vocês, mas só para vocês entenderem que ele é um teste muito importante. Imagina se vocês estiverem numa fila de transplante, né? Então, vocês chegam com esse valor de VO2 e esse transplante pode ser feito ou adiantado, dependendo do corte que vocês têm de valor do consumo de oxigênio. Ó, vou mostrar qual que é o valor normal de VO2. Na verdade, assim, não tem um normal, porque isso vai depender do sexo e da idade, mas a gente tem valores correspondentes à idade, tá bom? E ao sexo. Vou mostrar aqui já. Esse teste também é utilizado em programas de reabilitação, justamente para trabalhar numa zona de treinamento adequada para esse cardiopata, para você não representar risco para ele, e também numa outra ponta com o atleta. Imaginem vocês, um atleta que chegou em terceiro lugar ou em quarto lugar em alguma competição. Você vai ver o tempo de um atleta para o outro, às vezes é questão de segundos. Então, você fazer um exame que traz variáveis importantes, se você prescrever o exercício de forma assertiva, pode fazer com que esse atleta melhore algumas variáveis de condicionamento e faça com que ele, talvez, no próximo ano esteja nesse pódio. Então, a gente está nas duas pontas. A gente está no cardiopata e a gente também está no atleta com esse exame, ok? Também avalia dispneia, tá? Então, a gente consegue ver como está essa questão de respiração. Então, ele também traz essas informações também de problemas circulatórios ou respiratórios. Então, quais são as variáveis analisadas?
Primeira delas é o consumo máximo de oxigênio. O que é consumo máximo de oxigênio? É o oxigênio que você consegue captar, você está captando ele do ar, respirou, captou ele, transportou ele para o seu organismo e chegou, por exemplo, lá no seu músculo, que está fazendo contração, está fazendo exercício. Então, esse oxigênio, ele tem que ser devidamente transportado, ser efetivo para chegar lá naquela musculatura e fornecer energia para a contração muscular. Então, é tudo isso junto, tá? Não é só captar, não é só transportar e não é só fornecer energia. São as três coisas juntas. E nós vamos falar também de limiares ventilatórios. Nós temos alguns parâmetros para avaliar nesse teste em relação à ventilação, que também vai auxiliar em descobrir, né, qual é essa janela de treinamento que é adequada. Então, nós temos aqui o consumo máximo de oxigênio. Eu coloquei a informação aqui para vocês, que ele é produto do débito cardíaco pela diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, o que significa isso? Débito cardíaco, pessoal, quantas vezes o seu coração consegue bater por minuto? Ah, em repouso ele bate 70, em exercício ele está batendo 100. Então, ele aumentou, né? E quantidade de oxigênio que você oferta para essa musculatura? Ah, antes era 10, agora era 20, tá? Valores hipotéticos só para vocês entenderem essa relação. Então, é a quantidade de sangue que está circulando e levando oxigênio para aquela musculatura que está em contração, que precisa fazer contração. Então, ó, importante vocês entenderem essa relação. Então, nós respiramos um ar rico em oxigênio. E ele é transportado através do sangue. Quem transporta esse oxigênio é a hemoglobina. Então, ela transporta e leva esse oxigênio lá para a célula muscular, lá dentro da mitocôndria. E lá é feito todo o processo, várias reações químicas para a produção de energia. Então, beleza, eu deixei o oxigênio lá e ele vai ser utilizado pela musculatura. Só que o produto de deixar o oxigênio é a produção de CO2. Então, eu vou ter que tirar esse CO2 que está sendo produzido pela musculatura e pôr ele para fora. Então, troca pulmonar, nós vamos expelir esse CO2. Então, só para a gente ter em mente que nós estamos falando do oxigênio que está entrando, sendo utilizado pela musculatura, e também a produção aqui de CO2, né? Que é tóxico para o organismo e ele precisa ser expelido ou, de certa forma, tentar ser... O corpo tenta fazer alguns ajustes para tentar controlar esse meio que fica tóxico, ok? Aqui eu trouxe para vocês, ó, valores de VO2. A unidade de medida é ml por quilograma por minuto, bom? Então, ó, até a puberdade, até a adolescência, olhem o gráfico, não tem muita diferença entre homem e mulher, tá? Agora, observem vocês que a linha amarela é o sexo feminino e a linha vermelha é o sexo masculino. Então, nós temos valores de VO2, de consumo máximo de oxigênio maior nos homens do que nas mulheres. Isso é fisiológico, tá, pessoal? É assim. Então, vocês conseguem observar outra informação nesse gráfico, que conforme você vai passando a idade, vai adquirindo experiência, vamos dizer assim, você vai perdendo também a capacidade de consumo máximo de oxigênio. Ok? Então, duas informações importantes: a idade influencia no VO2 e o sexo também influencia no VO2. Aí temos outra questão. Os indivíduos que são ativos, conforme eles vão envelhecendo, vai ter queda? Vai. Aproximadamente 5% a cada 10 anos. Agora, indivíduos que são inativos, olha, indivíduos sedentários, a cada década, 10%, o dobro daqueles indivíduos que se exercitam. Então, nós já temos aí essa diferença. Aqui é importante trazer para vocês duas informações importantes que vocês vão verificar no teste.
Existe o VO2 máximo e o VO2 de pico. O VO2 máximo, pessoal, é quando o indivíduo chegou no máximo do teste e, assim, ele não aguenta fazer mais nada. Eu vou mostrar um teste para vocês aqui no vídeo para vocês terem ideia do que é um VO2 máximo. E o VO2 de pico é quando esse indivíduo chega no ponto mais alto que ele consegue consumir oxigênio, né? Que ele consegue captar, transportar e utilizar como fonte de energia. Ele não faz um platôzinho. Quem que faz esse platôzinho do VO2 máximo? Geralmente pessoas condicionadas e atletas. VO2 de pico, vocês vão ver geralmente em pessoas sedentárias, pessoas que não estão se exercitando, tá? Dá para mudar isso? Dá. Se você treinar essa pessoa que está sedentária, ou até essa pessoa que já tem um certo nível de condicionamento físico, você consegue melhorar. Ó, valores referenciais. Vamos pegar aqui a média dos 30 anos, homens e mulheres. Então, o que é fraco? Valores menores que 20. O que é uma condição boa? Ó, 34 a 44, maior que 45 é excelente. Então, aqui são pessoas bem condicionadas, tá? Pessoas, assim, que estão competindo. Então, esse é o valor de excelente. Aonde está o pessoal? Geralmente entre o regular e o boa. Na rotina, no cotidiano, vocês vão encontrar pessoas aqui nessa faixa de fraco, regular e boa, tá? Então, aí fez o teste, conseguiu, essa pessoa tem 30 anos, ela conseguiu 40 de VO2 e é um homem. Então, você vai vir aqui, homens, 39, 40, então tá bom. Dá para melhorar? Tá. Porque se ele está com 40, ele pode ser um 43, ele pode ser um 46, né? Então, dá para melhorar. Então, esses são os valores referenciais. Então, eu vou trazer para vocês aqui formas de medir o consumo máximo de oxigênio. Ele pode ser indireto, através de cálculos, e ele também pode ser direto. Análise direta é o teste ergospirométrico, é o desenho que vocês estão vendo aí. Pode ser realizado na esteira e também na bicicleta. E hoje, para atletas, a gente também tem o remo-ergômetro, que também funciona da mesma forma, só que você substitui, por exemplo, a bike pelo remo. Então, ó, estimativa indireta do VO2 na esteira. Então, a gente vai calcular através dessa forma. Coisas que são importantes. Qual que é a velocidade máxima que o seu indivíduo está chegando na esteira? Então, vai ser o valor em quilômetros por hora. 10 quilômetros por hora é importante fazer essa divisão, porque aqui o cálculo ele não vai entrar em quilômetros por hora, tá? Então, faz essa conversão de unidade de medida, coloca na fórmula. Você inclinou a esteira? Inclinou, não inclinou? Coloca a porcentagem de inclinação da esteira. E faz o cálculo para você estimar o consumo máximo de oxigênio, para ser um parâmetro de prescrição, ok? Então, você pode depois jogar, você quer fazer uma prescrição a 50%, a 60%, você consegue fazer esses cálculos. Agora, na bicicleta, ó, muda um pouquinho a forma. O indivíduo sai da posição em pé para a posição sentada. Então, você vai precisar do peso dele e a carga. Qual é a carga da bicicleta? Então, você vai colocar a carga e fazer essa multiplicação. Colocar na forma, ok? Você vai descobrir o valor do VO2 desse indivíduo. Também trouxe para vocês aqui a opção de ciclo ergômetro. Ciclo vai ser um teste submáximo, não vai ser um teste máximo, mas é uma possibilidade para você prescrever. Está em home care, não sei, você consegue levar o seu ciclo, depende do lugar que você está trabalhando. Então, existe essa possibilidade. Então, tem valores de VO2 máximos para homem e valor de VO2 máximo para mulher. Então, se atente a isso. As fórmulas são diferentes. Então, qual que é a carga? O que vai mudar? Ó, para homem, a carga é maior do que é para mulher. Então, qual é a carga que você vai utilizar e faz o cálculo. E eu trouxe uma outra possibilidade que é no campo.
Então, a gente tem o teste de 12 minutos. Então, você consegue fazer na esteira, você consegue fazer na bicicleta, no cicloergômetro e agora um cálculo de VO2 através do campo. Gente, não tem bicicleta, não tem esteira, não estou trabalhando em lugar que tem, vou fazer nada? Não, vamos fazer o teste campo. É importante. Então, só verifica a distância percorrida. Então, é importante você estar, talvez, numa pista de atletismo, ou estar em algum lugar que tem como você, a possibilidade de você mensurar essa distância, né? E aí você coloca na fórmula e observa qual é o VO2 máximo desse indivíduo. Agora, de fórmula direta, que é o teste ergospirométrico, que é o que a gente vai abordar aqui, né? O nosso tema da aula. Eu trouxe para vocês verem que tem possibilidades de cálculo e também a possibilidade através do teste. Então, quais são os protocolos? Ó, inclinação. Você aumenta a velocidade da esteira e a inclinação. Ó, velocidade por inclinação. Geralmente, pessoal, ou é um ou é outro. Você começa aumentando a intensidade, até 3, 4. Aí você quer aumentar a inclinação? Então, aumenta no próximo minuto a inclinação. Quantos por cento da inclinação? Esses protocolos, eles já existem e são preconizados já pela literatura. Temos protocolo de Bruce, de Balk. Então, assim, são várias possibilidades, tá? Escalonado. Ó, é uma escalinha, como o próprio nome diz. Então, você sobe a velocidade, o indivíduo vai adaptar, um minuto aqui. Sobe a intensidade, adapta um pouco. Sobe a intensidade, adapta um pouco, tá? O que preferencialmente vocês vão encontrar no teste ergospirométrico ou teste cardiopulmonar, tá? Às vezes vocês vão encontrar essa denominação, é o protocolo de rampa, porque vai cansar muito mais rápido o indivíduo. Você não dá tempo para ele adaptar como você consegue aqui, por exemplo, no teste escalonado, ok? Então, olha que interessante essa figura aqui. Nós temos na linha vermelha o protocolo escalonado, ó. Dá a intensidade, a velocidade, o indivíduo, ó, já chega a adaptar. Subiu, adaptou, subiu, adaptou. Isso é um teste, é dessa maneira. Olha o protocolo de rampa na linha azul, ó, ele não tem tempo de adaptação, né? Ele vai cansar mais rápido, então o VO2 dele vem um pouquinho antes e o outro um pouquinho minutos depois. Então, isso é importante na escolha do teste. Qual protocolo você vai colocar? Então, a escolha do protocolo ideal, né? Ele é importante para o sucesso dessa avaliação. O rampa, ele é mais utilizado. E qual a duração do teste? De 8, geralmente, pessoal, de 8 a 15 minutos, de 8 a 12 minutos é o que acontece na prática. Só que nós temos variações de um pouco mais, 5 minutos a mais, 3 minutos a mais. Então, assim, o ideal é que você tente colocar um protocolo que esteja de 8 a 12 minutos para ter sucesso com o exame. Então, a primeira parte do teste, a preparação. Então, o que envolve a preparação? Posicionamento dos eletrodos, né? Bucal, é um teste ventilatório, então a gente precisa, de alguma forma, mensurar os gases. Então, aqui na foto, pessoal, é o bucal e o clipe nasal, mas nós também temos a utilização de uma máscara. Então, aí não há necessidade desse bucal e desse clipe nasal. E esse capacete, né, que segura todas essas partes aqui do exame. A segunda parte é o teste em si, né? Então, primeira coisa, colocou, montou todo o exame, espera o paciente adaptar. Porque se você coloca uma coisa na sua boca e fecha seu nariz, fecha a passagem de ar, né, pelo nariz, é meio estranho no começo. Às vezes a pessoa está com o bocal, mas ela faz assim, ela abre para poder tentar respirar pela boca. Então, assim, espera uns minutinhos, deixa o paciente adaptar, dá uma olhada na tela, porque na tela vai aparecer o padrão ventilatório, vê se está ok, deixa o voluntário quietinho um pouquinho, 2 minutinhos,
faz a coleta do repouso. Ele vai ficar parado e você vai fazer a análise dessas variáveis. Coloca a esteira para funcionar, ou a bike, dependendo de onde esse indivíduo está. Deixa rodar o teste e depois nós vamos ter também um processo, uma parte de recuperação. O posicionamento do eletrodo varia de fabricante a fabricante. Não, o posicionamento não. O posicionamento é sempre o mesmo, porque o posicionamento do eletrodo ele tem que estar no lugar certo. Porque, assim, fazendo uma analogia, é como se esse eletrodo, por exemplo, aqui que está na parte superior, próximo à clavícula, ele tem uma visão de cima do seu coração. Então, ele vai tirar uma foto da visão que ele tem dali de cima. E assim como os eletrodos na região, na parte mais de baixo, próximo aqui à costela, ele tem uma visão da função do coração olhando para átrio, olhando para ventrículo, olhando de costa. Então, são várias fotos que você vai tirando. Então, é importante esses eletrodos estarem bem posicionados e no local correto, ok? O posicionamento varia entre homens e mulheres? Não. O posicionamento é sempre o mesmo. Não vai mudar. É aquele lugar que o coração está. Então, nós vamos pôr o eletrodo ao redor desse coração, tá? Então, isso não vai variar. O que vai variar é se é bucal, se é clipe nasal, se é máscara, isso vai variar. Mas o posicionamento de eletrodo, ele não muda, porque o eletrocardiograma, ele tem um traçado característico, que eu mostrei para vocês. Se cada um colocar em algum lugar, a gente vai ter mudanças no traçado. Então, é importante, isso a gente é treinado para fazer, tá? Quando eu tive no Encore, eu fazia esse teste, assim, a gente é treinado para ver qual o melhor posicionamento, e a gente vai aprendendo até fazer isso de maneira adequada. Mas sempre tem um profissional ali que foi treinado para fazer isso, ok? Seria o posicionamento, peraí, como fosse realizado desse jeito. Isso, é um eletronormal, são as mesmas características, ok? Na UTI tem uma forma de colocar, seria a mesma coisa? Olha, eu creio que sim, porque o posicionamento do eletro, ele é sempre o mesmo, a não ser que o médico solicite uma outra derivação, que não é usual, que não é comum, e peça para colocar. Aí eu acho que sim, mas via de regra, o posicionamento é sempre o mesmo, tá? Deixa eu ver se na próxima foto vocês conseguem. Não, não coloquei uma foto só do posicionamento. Depois eu vejo se eu acho para mostrar para vocês o posicionamento certinho, tá bom? Limiares ventilatórios. Então, ó, olha que interessante. Nesse gráfico, nós temos aqui o consumo máximo de oxigênio, bolinha vermelha. Então, o exercício começou na esteira, ó, tá passando o tempo aqui na esteira, aqui tá por tempo, tá? Então, começa a aumentar esse consumo de oxigênio. Provavelmente aqui é o protocolo escalonado, ó. Ele sobe, dá uma adaptação, sobe, dá uma adaptação. Então, vocês podem observar que o consumo de oxigênio, ele tem uma curva semelhante à ventilação. A ventilação linha azul aqui em cima, ó. Então, sobe, adapta. Então, conforme você vai consumindo esse oxigênio, vai transportando ele para o seu corpo e vai deixando ele lá na musculatura para a fonte energética, a ventilação vai tendo o mesmo comportamento. Se você não aumentar a intensidade, essa ventilação não vai aumentar. Então, aqui a ventilação ela é proporcional ao consumo de oxigênio porque ela está conseguindo manter a mesma demanda. Tá? Eu vou mostrar um outro gráfico que vocês vão ver essa diferença. Tá bom? Então, no repouso de 6 a 12 litros por minuto, começou o exercício, então esse indivíduo chega aí a próximo de 180 litros por minuto. Então, essa ventilação ela aumenta justamente para captar esse oxigênio e transportar ele e utilizar lá como energia. Esse exame pode ser feito por fisioterapeuta? Pode. Já vi fisioterapeuta atuando. Vai depender do centro onde você está.
Atualmente, o sírio-libanês é fisioterapeuta que faz lá, eu tenho uma amiga que trabalha lá, e no Encore é educador físico. Então, assim, vai depender um pouco da onde você está, para ter essa conduta, se é um ou se é outro, mas fato é que ambos os profissionais precisam entender desse teste, até para melhorar mesmo a sua assistência e a prescrição aí do exercício, tá? Então, ó, gostaria da atenção de vocês aqui nesse gráfico, ele é super importante. Então, linha amarela, aumenta o consumo de oxigênio, de acordo com o tempo ou com a potência dessa bicicleta, que está em watts, ó. Então, esse indivíduo está pedalando uma bicicletinha. Está aumentando o consumo dele de oxigênio, porque ele está aumentando a carga dessa bicicleta. Perfeito? Aí eu falei para vocês anteriormente, linha verde aqui em cima, que a ventilação ela vai aumentar. Então, o consumo máximo de oxigênio aumentou, a ventilação também aumentou. Só que vai chegar num dado momento que a ventilação ela vai aumentar de maneira desproporcional. Olha essa linha aqui. Olha como ela dá uma aumentada ampla, tá? Ela não segue uma linha progressiva, que seria isso aqui, ó. Continuar uma linha reta. Não, ela dá uma quebrada nessa linha. Então, houve um aumento da ventilação. Nesse momento aqui, ó, no momento de 250 watts. Então, ele é um marcador importante. Se vocês olharem na bolinha vermelha agora, nós temos o produto de ventilação vezes oxigênio. Então, está, de certa forma, um pouco linear, uma queda. Chegou um momento que tem um aumento abrupto, porque você aumentou a ventilação para pôr mais oxigênio para dentro do seu corpo. Então, a relação de VE, de ventilação, por VO2, ela aumenta, perfeito? Em um dado momento do seu exame. E o que que acontece com a produção de CO2? Você tem uma ventilação aqui na bolinha transparente, né? A bolinha aberta. Vai chegar um momento que vai começar a aumentar esse CO2, ó. A ventilação, ela aumenta com a produção de CO2. Aumenta muito? Não. Mas já é um marcador. Opa, antes eu não estava produzindo CO2. Agora a minha musculatura está produzindo CO2, tá? Vou mostrar como faz o cálculo. Eu estou dando informações para vocês entenderem essas variáveis lá no teste, tá? Vou mostrar como calcula, mas essa compreensão do consumo, da ventilação, isso é importante eu passar para vocês. Então, saber que aumentou o consumo, aumentou a ventilação e aumentou o oxigênio durante esse exame. Olha, aqui fica a forma bem clara, ó. A produção de CO2. Então, aumentou o consumo de oxigênio, aumentou a produção de CO2. Só que, até um certo momento, o consumo era menor que a produção de CO2. Vai chegar um momento que a produção de CO2 vai ser maior que o consumo. Então, nós temos que, quando aumenta a primeira ventilação da primeira vez, nós temos o primeiro limiar, que é importante para a prescrição do exercício. E quando aumenta novamente a ventilação, nós temos o segundo limiar. Ó, fica claro aqui nesse gráfico. Então, nós temos linha azul, ventilação e produção de oxigênio. Então, está vindo de maneira ok, né? Vem vindo sem grandes alterações, e chega no momento que a linha azul cresce, ó, a ventilação aumenta, e junto com a ventilação aumenta a produção de oxigênio. Então, esse, pessoal, é o primeiro limiar, ele é denominado limiar aeróbio, primeiro limiar, vocês vão encontrar essas nomenclaturas. E no segundo momento, nós vamos ter aqui, ó, ainda olhando para a linha azul, um aumento da ventilação. Olha como aumenta de forma bem significativa. Então, esse é o momento que esse indivíduo começa a hiperventilar
porque ele já está no final do exercício, ele já não está aguentando, ele está chegando no seu máximo, ok? Deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês. Sim, sim, Leila. Ó, para ilustrar o que é o teste ergométrico. Aqui é um teste com máscara. Então, geralmente, a pessoa que está aqui é uma pessoa que está especialista em fisiologia do exercício, pode ser educador físico, fisioterapeuta, sempre tem um médico no lado também. Então, posicionou máscara, está tudo ok. Vocês podem observar que esse indivíduo já está com os eletrodos posicionados. Checa se a máscara não vai ficar solta, porque nós estamos avaliando padrão ventilatório, então não pode soltar ar pelas laterais. Então, a máscara tem que ser bem fixa, ajusta. Ô, Leila, deixa eu só fazer uma pergunta enquanto está Oi, colocando. O profissional, tanto da educação física quanto da fisioterapia, obrigatoriamente ele precisa ter uma pós-graduação, ser especializado em fisiologia do exercício ou não? ó, no INCOR, que foi a minha vivência, precisa ser, porque Beleza. a gente tem que ter noção desses parâmetros aqui. E é importante, por exemplo, para a interrupção do teste. Tá, Então, gente? geralmente tem que ter alguém que tenha noção da parte cardiorrespiratória, da parte metabólica, tá? É importante. Maravilha. Ó, a tela do médico, ó, o traçado de eletro vai aparecer aqui para ele. Aqui desse outro computador, as variáveis que o teste vai trazer, de padrão de ventilação, de pressão arterial. Perguntaram aqui, Leila, quando visualizamos o gráfico e ocorre o aumento do VO2, do Ah, VCO2, em relação ao VO2, é o chamado método Weiss-Loop, e aí obtemos o limiar anaeróbio? pô, peraí, aí tem muita informação na sua pergunta, mas assim, o raciocínio tá certo. Quando aumenta a quantidade de CO2, é porque esse indivíduo já está fadigando. Esse CO2, ele é tóxico e ele vai ter outros produtos do metabolismo. Nós vamos falar também de lactato, de fadiga, vou mostrar isso para vocês. Então, assim, não coloca o slope aí, tem essa variável de medida do slope, a gente não vai falar dela aqui hoje, tá? A ideia ainda é que vocês fiquem na compreensão do padrão ventilatório, mas quando tem essa demanda maior de CO2, a gente já está no limiar anaeróbico, como você disse, e ele acaba sendo um marcador importante. Como determina Deixa eu te limiar e perguntar, dose? tem como fazer achar o LV1 e o LV2 sem a ergospiro, só pela variabilidade cardíaca? Tem, eu vou mostrar para vocês como faz esse cálculo. Tá, joia. Deixa eu ver só se eu consigo aqui. Não, aqui mesmo. Ó, o indivíduo começou a esteira, tá com bucal, tá andando bem. Importante, ele não tá segurando na esteira, tá? A pessoa tem que andar tranquilamente na esteira, sem ficar com força, segurando. Algumas pessoas, às vezes, olha lá que legal, já vê padrão de ventilação aumentando, ó, o teste está só começando, ó, tá? Então, provavelmente é consumo de oxigênio e ventilação, que ele está vendo ali, ó, VO2 na tela. Então, do outro lado, tem outras variáveis importantes que ele consegue ir mensurando em paralelo. Então, ele vai vendo e colocando ali na tela principal o que ele quer seguir. Nesse primeiro momento, é importante o quê? Consumo de oxigênio e ventilação. Ó, então, tem todos os dados aqui. Potência da esteira, VO2, PET, O2, produção de oxigênio, produção de CO2, tá? Então, isso o médico vai acompanhando, o fisiologista vai acompanhando junto com o teste. Então, vou adiantar um pouco aqui, só para a gente chegar nos. Vai aumentando a velocidade da esteira, ele estava caminhando, agora ele está correndo. E aí vai gravando todas aquelas variáveis ali durante o teste, ó. Esse indivíduo, ele é bem condicionado,
Está realizando, olha o eletro, está acompanhando o eletro. Olha o tamanho da aumento da ventilação dele ali na tela. Então, está acompanhando, já fez o primeiro limiar, provavelmente ele está chegando próximo do segundo limiar. Ó, parando o teste, parou o teste, ó, apoiou o braço, só na hora que para o teste, e tira a máscara, ok? Então, esse é um teste ergospirométrico. Olha, ele está cansado, bem cansado, ofegante, é um teste máximo, tá? Então, é importante estar na clínica, ó, tá bem, sempre conversa com o voluntário, me sinaliza se está tudo ok, se está tudo bem. Ó, tudo gravado do exame dele ali na tela. Isso depois vai para o laudo. Vai ter alguém que vai avaliar todos esses parâmetros que eu estou passando aqui para vocês e vai falar: o limiar é aqui, o limiar 1, o limiar 2 aqui. Vamos voltar agora para a apresentação. Então, ó, sempre vai ter o limiar 1 e o limiar 2. Então, o limiar 1, ou o limiar aeróbio, ele ocorre entre 40% e 60% do VO2 máximo. E o limiar 2, que geralmente é denominado como ponto de compensação respiratória ou como ponto de descompensação respiratória, vocês vão encontrar dessas duas formas na literatura, ocorre entre 70 e 90. Por que tem essa margem de 70, 90, de 40 a 60? Porque depende. Esse indivíduo, ele é cardiopata, ele é sedentário, ele é atleta. Então, indivíduos cardiopatas vão ter limiares mais em momentos iniciais, em 40%, por exemplo. Indivíduos atletas mais próximos de 60%. Então, essa margem, ela vai ter, porque cada indivíduo é único. Então, ó, trazendo aqui para vocês do teste, ó, aumentou padrão ventilatório, ó, aqui consumo de oxigênio, linha roxinha, sempre aumentando de acordo com a intensidade da corrida. Então, vai chegar o momento, ó, primeiro limiar, aumentou a ventilação, ó, aumentou, deu uma inclinada na ventilação. E o segundo limiar, ele aumenta de maneira mais abrupta ainda. Então, aumentou, caracterizou o segundo limiar e acaba o teste. Tá? Então, fase 1 é uma fase mais aeróbia, é o início do exercício. Fase 2 é denominado como anaeróbio compensado. Isso tem a ver lá com a bioquímica do exercício, que você vai degradar a sua molécula de glicose, e aí tem a opção de degradar em forma anaeróbia ou em forma aeróbia, que entra no ciclo de Krebs e tal. Então, assim, nós estamos consumindo essa glicose, esse fornecimento de energia, de forma anaeróbia nesse momento 2, nessa fase 2. Então, fase 3, aeróbio descompensado, porque ele não vai aguentar mais muito tempo, a ventilação já hiperventilou, já está a musculatura fadigando, produzindo lactato, íons H+, então vai parar o exercício. E aí eu vim trazer para vocês o ponto que fala sobre a parte muscular, que é o lactato. Então, o lactato também vai estar junto com a ventilação. Principalmente, ó, ventilação, acompanha a linha vermelha. Aqui a setinha branca, pessoal, tracejada, é como se ele fosse ser contínuo, mas ele não é contínuo, ele já dá uma quebradinha aqui na linha. Então, aumentou a ventilação. Então, é o primeiro ponto do limiar ventilatório. Vai chegar um momento que essa ventilação vai aumentar de novo, então, o segundo ponto. Quando nós estivermos no primeiro limiar ventilatório, nós vamos ter aí já um aumento do lactato sanguíneo. Ele é muito? Não, mas ele já torna-se presente, ele já fica presente. Então, ele já está sendo produzido. A diferença é que no primeiro limiar, você consegue ressintetizar esse lactato, né? Você pode formar esse lactato em glicose lá no seu fígado e utilizar ele como fonte energética. Então, está tudo bem para o organismo até então. Mas vai chegar um momento que esse organismo não vai conseguir mais reutilizar esse lactato e a gente vai ter também a produção desse íon H+, que ele é ácido. E essa acidez
ela está associada à fadiga muscular e, consequentemente, a prejudicar a contração muscular, tá? Então, esse é o próximo segundo ponto, que é chamado de ponto, de compensação respiratória, o segundo limiar. Então, fazendo um resumo aqui do que a gente viu, porque nós estamos falando de 3 sistemas importantes, do cardiovascular, do respiratório e do metabólico. Então, na condição de repouso, pessoal, nós temos o quê? Um metabolismo predominantemente aeróbio, que está consumindo gordura ou carboidrato para se manter em trabalho. Fibra tipo de fibra tipo 1. A partir do momento que nós chegamos no primeiro limiar, nós temos o quê? Frequência cardíaca de 40 a 60, de 150 a 100, de 130 a 150 batimentos por minuto e de 40 a 60% do VO2 máximo. Isso corresponde a um limiar de lactato de aproximadamente 2 milimol. Quando nós chegamos no segundo limiar, nós já estamos mudando o tipo de fibra, já está mudando o metabolismo, já estamos entrando numa zona anaeróbica, está terminando aquele exercício. Então, nós temos aqui um aumento nesse consumo de oxigênio, em torno de 65 a 90, e de batimento cardíaco de 160 a 180. E o lactato está aproximadamente 4 milimol. Então, nós temos parâmetros para poder chegar nesse limiar. E é importante a gente ter sempre em mente a interação desses sistemas, pessoal. É ventilação, é circulação e é músculo. Se a gente tem uma doença ventilatória, vai prejudicar esse sistema. Se a gente tem uma doença de coração ou de circulação, vai prejudicar esse sistema. Então, assim como, por exemplo, no músculo também, esse indivíduo fadiga muito rápido. Isso é uma coisa muito interessante dizer também, pessoal, que às vezes a pessoa para o teste não pela função cardiorrespiratória, ela para pela periferia. Então, as pessoas que não treinam, às vezes elas não vão chegar em condições máximas no teste, vão chegar talvez em submáximas, porque a periferia não aguenta, ela não tem, por exemplo, perna suficiente para poder fazer o teste. Isso nós estamos falando do doente, tá? Nas pessoas mais velhas. Então, isso é importante, associar não só o exercício, que eu vou mostrar para vocês aqui, de prescrição de exercício aeróbio, mas também com um treinamento muscular, porque senão não adianta nada você trabalhar só o cardiovascular se a periferia desse seu aluno não é boa. Então, é sempre importante pensar nesses 3 sistemas. Então, a fórmula, vocês queriam, está aqui. Como que eu vou estimar isso, Leila? Eu não tenho teste, né? Eu tenho teste ergométrico, ele veio para mim. E que jeito que eu vou fazer? Você vai pegar essa fórmula que eu passei para vocês aí, frequência cardíaca de reserva é igual a frequência cardíaca máxima menos a de repouso. No teste, o próximo slide eu vou mostrar para vocês que jeito que vem no teste. Então, vocês vão pegar lá, já está lá no teste, qual é o batimento cardíaco máximo dele, qual é o batimento de repouso. Então, vocês vão jogar na fórmula. Vocês vão ver na literatura, frequência cardíaca de treino, frequência cardíaca alvo, tá? Isso vai variar, mas a fórmula é a mesma. Então, frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso, vezes a intensidade de treinamento. Olha, o meu indivíduo ele é cardiopata. Qual é a frequência de treinamento? De 40% a 60%. Então, limiar 1 em 40%, limiar 2 em 60%, tá? Vai ser 100% assertivo igual o teste ergospirométrico? Não. Mas você vai conseguir, através dessa fórmula, chegar próximo e fazer um treinamento bem interessante, fazendo esse cálculo de porcentagem inicial e porcentagem inferior e porcentagem superior, ok? O meu indivíduo ele é condicionado, então você pode subir essa porcentagem de treinamento. Vamos pôr limite inferior 60 e limite superior 60. Isso aqui, pessoal, é uma diretriz. Você pode moldar isso. Você conhece o seu aluno, você conhece o seu paciente. Viu que o seu João, que é uma pessoa condicionada,
Está conseguindo treinar a 70%, coloca limite inferior a 70% e limite superior a 80%. Você consegue moldar, prescreveu a 60% com uma pessoa condicionada e viu que ele está tranquilo conversando com você na esteira, aumenta essa intensidade. Da mesma forma que se você colocou 80 e é muito, joga para 70. Isso é uma margem, é um parâmetro, ok? E em atletas, né, vocês podem trabalhar com valores 65, 85, valores mais altos. Vamos ver aqui uma pergunta. Ó, é o seguinte, vamos pensar em limiar. O limiar, o teste ergométrico, ele é padrão ouro para prescrição do exercício. Então, ele vai dar para você, você vai receber o teste na sua mão, já vai estar lá escrito, ó, limiar 1, batimento cardíaco X. Limiar 2, batimento cardíaco Y. Então, você só vai prescrever, não precisa fazer cálculo nenhum. Se você monitorar a frequência cardíaca durante o treinamento, você tem que estar dentro dessa zona de treinamento. Então, beleza. Agora, se você não tem o teste ergospirométrico, você só tem o teste ergométrico. No teste ergométrico, você pode calcular a zona inferior e a zona superior de treinamento, que equivale ao limiar 1, ao limiar 2. Tem uma margem de erro? Tem, mas é efetivo e dá certo na prática. E aí você substitui. Se você quer treinar a 50%, a 60%, a 70%, você consegue fazer esse cálculo, ok? Acho que eu consegui. Se você ainda ficou com dúvida, você me coloca aí para mim ver se eu consegui responder a sua dúvida. Então, essa é a fórmula básica para a prescrição de exercício através do teste ergométrico. Pessoal, precisa só ser o teste ergométrico? Não. Você pode aplicar esse limite inferior e esse limite superior através dos outros testes que você fez. Por exemplo, você fez o teste de Cooper. Você fez o teste esteira, então você consegue colocar essa fórmula. O importante é você ajustar a intensidade para a prescrição do treinamento. Então, não fazemos o cálculo? Não entendi. O cálculo, Camila, o cálculo você vai fazer só para o teste ergométrico. O teste ergométrico, ele não vai trazer fórmula nenhuma para você. Não vai trazer pronto, ele vai trazer só a frequência cardíaca máxima. Deixa eu ver um slide aqui, ó. Isso aqui é o que o teste ergométrico vai trazer para você, ó. A pessoa começou no primeiro minuto com velocidade 2 e com inclinação 0. Qual que é o batimento cardíaco nessa fase? 107. E assim sucessivamente até o final do teste, onde ela terminou esse exame. Terminou com uma velocidade 4 e com uma inclinação de 14%. Qual que é o batimento final? 184. Então, você vai pegar esse valor que está lá no teste ergométrico e o valor de repouso e jogar nessa fórmula, ó. Joga nessa fórmula. Aí você faz a prescrição do exercício. Quem é seu aluno? Meu aluno é cardiopata, então vamos trabalhar 40% e a 60%. Fechou? Teste ergométrico. O teste ergoespirométrico, ele já vai vir assim para você, ó, com os valores do primeiro limiar e do segundo limiar. Você só vai ver qual que é a frequência cardíaca e falar para o seu aluno, ó, hoje nós vamos treinar esteira. Então, vamos supor, exemplificando, que a frequência cardíaca dele, nesse momento aqui, é 140 e aqui é 180, no segundo limiar. Então, você vai ajustar a velocidade da sua esteira ou a carga da sua bike para que ele fique nessa zona de treinamento, 140 a 180. Não precisa fazer cálculo. Já está feito. Já encontraram para você o limiar, tá? Agora, se for no teste ergométrico, aí você vai ter que utilizar as fórmulas que eu estou colocando aqui para vocês. Ficou mais claro? Ó, vamos tentar fazer essa fórmula, ó. Esse indivíduo, por exemplo,
ele chegou a uma frequência cardíaca máxima de 187 batimentos, e ele tinha uma de repouso de 86. Ó, esse valor de 86, possivelmente ele é sedentário. Então, eu vou prescrever de 50% a 70% que eu quero um treinamento com ele, né? Vamos trabalhar no moderado, não precisa fazer nada intenso com ele no dia a dia, pelo menos por enquanto, tá? Então, faz o cálculo, eu aconselho vocês a fazer o cálculo para poder ter o contato mesmo e entender a forma. Então, eu calculei a 50% o limite inferior. Então, até quanto que eu posso chegar com ele a 70%? Então, a janela de treinamento desse indivíduo aqui, ó, é de 137 a 157. Então, se eu vou colocar ele na bike, se eu vou colocar ele na esteira, que exercício que eu vou fazer com ele, né? A escolha do exercício aeróbio pode ser diferente, desde que eu trabalhe essa zona de treinamento com ele, de 137 a 156. Isso vai funcionar por quanto tempo? Pessoal, o treinamento, conforme você vai treinando, as variáveis vão mudando, a frequência cardíaca é uma delas. Então, é aconselhável que essa pessoa faça o teste de 6 em 6 meses, porque o valor da frequência cardíaca frente ao treinamento é reduzir. Então, possivelmente, os valores vão diminuindo, tá? Então, é importante fazer a reavaliação. Sim, beleza, que bom. Estou entendendo, fico feliz. Então, ó, trouxe aqui como vem o exame, né? Ele vai vir com essas informações, ele vem pronto, ele traz a pressão arterial, que é um fator importantíssimo também, ó. Lembra que eu falei para vocês que a demanda do coração ela aumenta? O coração bate mais, ejeta mais sangue e, consequentemente, essa pressão arterial ela vai aumentar, ó. Então, ela é medida no teste, dependendo do local que você está, a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, e vai monitorando, tá? Para ver se esse indivíduo não vai chegar aí também em valores pressóricos muito altos, né? Esse aqui era para vocês fazerem, mas eu esqueci de colocar o efeito aqui para a gente ver se os valores batiam. Então, ó, pessoa condicionada, frequência cardíaca, 184, frequência de repouso, 89. Qual que é o nível de limite inferior e superior para pessoas condicionadas? 50 a 70. Então, o limite inferior, joguei na fórmula, 0,5. Isso aqui é importante, tá, pessoal? 50, transformar a porcentagem. Então, 0,50. Então, 137 a 156. Então, essa é a prescrição do exercício para a esteira. Não, aqui eu estou mudando. Aqui eu estou colocando condição de condicionado, tá? Aí, não, aqui é bicicleta. Ó, aqui eu estou colocando a condição desse indivíduo vai ser diferente, ó. Se ele é cardiopata, se ele é pessoa condicionada ou se ele é atleta. Então, a porcentagem você vai conseguir controlar de acordo com o que você quer, de acordo com quem é seu aluno, entendeu? A porcentagem, ela vai mudar. Por Um isso que mudou sedentário aqui sem no ser teste. cardiopata, Leila, qual seria? Oi? Sedentário sem ser cardiopata. O Se você for sedentário, sedentário, você pode trabalhar com 50%, que é o que está aqui, ó. Esse condicionado que está aqui, pessoal, não é é a pessoa do dia a dia, tá? É uma pessoa que está realizando as atividades diárias dela. Então, você pode colocar 50%, tá? 50% é moderado. tá Então, é uma joia. intensidade boa. Vocês podem colocar para o sedentário e para aquele que está com nível de condicionamento inicial. A partir do momento que essa pessoa já ganhou nível de condicionamento, você já viu que ela aumentou, que ela evoluiu, sai do limite inferior de 50 e bota 60, tá? Faz 60, 70. Isso aqui é só uma ideia para vocês fazerem a prescrição inicial. Depois você pode fazer um dia 55%, um dia 60%, um dia 65%. Isso é flexível de acordo com o seu treinamento. Você está prescrevendo, você pensou no modelo de treinamento para esse indivíduo, tá?
Então, o cálculo vocês podem fazer, ó. Podem fazer agora mesmo. Peguem o celular de vocês aí e vão substituindo a fórmula e ver no valor que vocês vão chegar, tá? O que é importante agora? Nós estamos falando de exercício na esteira. Quando muda de posição, o cálculo muda. Por exemplo, esse indivíduo fez o teste ergométrico na esteira, mas ele chega na academia e ele gosta de fazer bike. Ele não quer fazer esteira, ele gosta de bike. Então, você precisa subtrair 10% da frequência cardíaca máxima, porque muda a questão do batimento cardíaco da posição em pé para a posição sentada, tá? Então, como que a gente vai fazer? Ó, pega o máximo que ele adquiriu, que ele fez lá no teste, 184. Tira 10%, isso aqui é uma regra de 3. 184 é igual a 100%. Quantos que é igual a 10%? Então, 166 batimentos. Então, você vai colocar 166 batimentos no máximo dele, porque você está fazendo o cálculo, perdão, aqui para a água, mas tanto para a água quanto para a bicicleta é 10% que a gente tira da frequência cardíaca. Então, é diferente se a esteira e a bicicleta, é diferente, vai mudar a posição. Mas se a pessoa fez o teste ergométrico na bicicleta e ele treina na bicicleta, aí você não precisa fazer essa mudança, reduzir esses 10% de batimento cardíaco. Mas se ele fez o teste na esteira e ele gosta de fazer na bicicleta, ou você, como profissional, quer um dia deixar ele na esteira, um dia na bike, um dia na esteira, um dia na bike, para não ficar enjoando do treinamento, você faz esse cálculo e tira 10% da frequência cardíaca máxima. Ok? Ó, o batimento cardíaco da posição da bicicleta, posição sentada, ele é menor do que da esteira, tá? Exige menos. E aí, para fechar a nossa ideia, no limiar, né, através do teste ergoespirométrico, nós já vamos ter os limiares. Vai ser essa planilha que vai vir para vocês. Vamos supor que vocês estão tentando encontrar o limiar do teste. Ele já vem tudo pronto. Mas diante das informações que eu passei para vocês nessa aula, eu vou mostrar para vocês agora de forma numérica como encontrar esses limiares. Então, ó, nós temos variáveis importantes. Então, esse indivíduo começou a fazer o exercício. Ó, esse teste durou 9 minutos. Foi um teste muito bom, está dentro do tempo. Então, esse indivíduo começou a ter o aumento da ventilação no seu 5º minuto. Olha o incremento de ventilação que tem do 5º minuto para o 6º minuto. Então, nós temos aqui uma média de 20 de aumento aqui de um valor para o outro. Tá bom, a ventilação aumenta, mas eu também tenho outros parâmetros. Quem é o outro parâmetro? É o VO2 e a produção de oxigênio. Então, olha como há um incremento, 92 para 103, está aumentando. Ele vinha numa descida, ó, estava caindo a produção de oxigênio, mas chegou um momento que o corpo falou, ó, aumenta essa ventilação, porque o oxigênio que está chegando aqui não está sendo suficiente e eu preciso desse oxigênio para realizar a contração muscular. Então, a partir desse momento, o que acontece? Pelo aumento da ventilação, aumenta a produção de oxigênio. Ok? Então, são 2 fatores que estão aqui nos mesmos minutos. E aí, outra questão importante é a relação de ventilação com a relação de oxigênio. Então, ó, de 30 passa para 38. Então, vocês conseguem perceber que aqui a gente tem 3 parâmetros no mesmo momento e que eles estão aumentando? Então, esse é o nosso limiar 1. Então, nesse indivíduo, nessas condições que ele tem hoje de teste, ele apresentou no 5º minuto o primeiro limiar. E o segundo limiar, pessoal?
A ventilação, ela vai aumentando, ok? Mas vai chegar um momento que ela vai aumentar muito, de 110, ela vai passar para 142. É um aumento considerável. Então, vamos olhar outras variáveis, que é a relação da ventilação com a produção de CO2. Então, a gente vinha em queda com o CO2, o CO2 não estava acumulando, o corpo estava dando conta de jogar, de eliminar esse CO2, só que chega um momento que esse CO2 aumenta. Então, a partir do momento que ele aumenta, nós já temos aí uma característica de segundo limiar. Então, olha a frequência cardíaca de você nesse momento. Então, nós temos frequência cardíaca do quinto minuto, 146. Frequência cardíaca do oitavo minuto, que é o segundo limiar, 183. Então, a prescrição do exercício, né, isso já vai chegar pronto para vocês, vai ser de 146 a 183. Vocês vão trabalhar nessa zona de treinamento. Pode ser usada como assim, Dimas? O aumento da frequência cardíaca também pode ser utilizada para a prescrição do exercício, ela vai ser utilizada. Ela é o padrão que você vai ter na prática, porque na prática você consegue pôr um cardiofrequencímetro, você consegue colocar um oxímetro, então você consegue monitorar essa frequência cardíaca e saber se esse indivíduo está dentro dessa zona de treinamento. Qual é o limiar 2? Como diferenciar, então? Então, o que diferencia do limiar 1 para o limiar 2 é que no limiar 1 a gente tem aumento de ventilação e aumento de oxigênio, tá? Ele está em plena atividade e ele precisa desse oxigênio para ser utilizado como fonte energética. E o segundo limiar, ele é caracterizado pelo aumento da ventilação e pelo aumento da produção de CO2, né? Então, a gente vai ter o CO2 entrando aí, porque ele junto com reações bioquímicas, ele vai produzir o lactato. Então, aí seria o segundo limiar. Então, coloca aqui, aumentou a ventilação, aumentou o oxigênio, primeiro limiar. Aumentou a ventilação e aumentou a produção de CO2, segundo limiar. É o que eu estou mostrando para vocês aqui nesse teste. E aí, o que é interessante? Então, nós temos uma janela de treinamento de 146 a 138. Então, eu quero prescrever, por exemplo, o meu treinamento numa zona de intensidade leve. Eu quero começar, eu quero ver se vai funcionar, eu estou empolgado, veio o teste para mim. Então, eu vou tentar a zona de treinamento leve. Então, faz um treinamento de 146 a 159. É uma zona segura para fazer o treinamento. Ah, não, eu já conheço esse paciente meu, ele já está acostumado com cargas moderadas e intensas, então trabalha com a janela de frequência cardíaca de 159 a 168, o teste já traz isso para você, é só você dosar durante a prática esse batimento cardíaco, monitorar esse batimento cardíaco. Ah, eu quero fazer um HIIT com esse indivíduo hoje. Eu quero trabalhar no intenso com ele. Então, você vai trabalhar de 168 a 183. Então, dentro do limiar 1 e 2, vocês podem trabalhar numa zona mais leve, numa zona mais moderada, numa zona mais intensa, tá? Isso é flexível, vocês conseguem modular isso durante o treinamento. Deu 136,5. O que acontece? Quando tem número de casa de vírgula acima de 5, a gente arredonda. Então, 137. Ok, deu próximo o cálculo lá? Se não deu, a gente volta e eu te ajudo a fazer. Ó, então, aqui eu trouxe para vocês, assim, um resumão do que geralmente é feito. Então, qual que é a frequência desse treinamento aeróbico? O que é recomendado, o que é preconizado? De 2 a 5 vezes por semana. Pode ser supervisionada a sessão? Pode, tá? Se for cardiopata, pessoal, tem que ser supervisionado, tá? Se for condicionado, se for atleta, aí já fica uma margem de segurança um pouco mais tranquila. Qual que é a duração do treino? 20 a 30 minutos de exercício aeróbico. Hoje tem um HIIT que você aplica aí em 10 minutos, 15 minutos, depende do tempo que esse indivíduo tem para treinar, tá?
mas preconizado, 20 a 30 minutos. Quanto tempo esse indivíduo vai treinar nessa frequência cardíaca? De 5 a 12 semanas. Tô contando as semanas, tá? Por quê? Porque o corpo adapta, a frequência cardíaca muda, então depois a gente vai precisar rever esses valores, fazer novamente outro teste. Então, qual que é a intensidade? Ó, coloquei aqui exemplo do ciclo ergômetro, passei a fórmula lá para vocês de calcular o VO2 a 40 a 60% do ciclo ergômetro. Pode ser usado? Pode. Quer utilizar? Ah, não tenho teste ergométrico, não tenho teste ergospirométrico, também não vou fazer o teste Cooper de 12 minutos, né, no campo. Então, faça o teste de 6 minutos, o teste de caminhada de 6 minutos, tá? Coloca um cone de um lado, um cone de outro, mede 30 metros e vê qual é a distância percorrida durante esses 6 minutos. Mensura a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, coloca a escala de Borg, vê qual a percepção desse indivíduo. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Existem métodos que são padrão ouro. Dá para fazer ele a todo momento? Não, a realidade é essa. Tem lugares que você vai encontrar com mais facilidade, acessibilidade, tem outros lugares que não. Então, deixa sem prescrever, vai fazer o que quer? Não. Vamos monitorar sobre alguma perspectiva. Então, a carga, você consegue monitorar como? Através da escala de Borg, através da frequência cardíaca que eu estou mostrando para vocês aqui, através da saturação de oxigênio. Então, faz uma planilha, marca essas coisas que com certeza você vai ter sucesso no seu treinamento. Aí, se fizer 12 minutos, aumenta o VO e diminui. Ó, quando você está fazendo 12 minutos, você está falando de qual teste? Do teste de Cooper, de 12 minutos? Ou você está falando de um teste na esteira que tem o tempo de 12 minutos, Ana? Só para eu entender o seu raciocínio. Ah, na esteira. Na esteira vai dar certo. Espera aí que entrou outra pergunta aqui. Na esteira, você não vai conseguir ver esse padrão ventilatório, tá? Na esteira, um método que funciona é você conversar um pouco com a pessoa, não o tempo todo, porque senão a frequência cardíaca vai mudar. Mas você pergunta, e aí, dona Ana, como está o teste? Está tudo bem? A senhora está conseguindo ver? Ai, tá tudo bem. Então, são percepções. Mostra a escala de Borg. A escala de Borg tem relação com a frequência cardíaca, tem relação com o VO2. Dona Ana, nessa escala aqui, de 0 a 10, a senhora acha que está quanto? Ah, está 8, está 9. Então, quanto que é a escala de Borg relativa à intensidade da frequência cardíaca? Então, são parâmetros que você vai conseguir identificar no teste, tá bom? Mas, assim, ver aumento da ventilação e diminuir CO2 só no teste ergospirométrico, que ele vai trazer todos esses padrões, você vai conseguir identificar exatamente o local, tá bom? A frequência de repouso que aparece na fórmula é a frequência de repouso do teste ergométrico, ou que o paciente está apresentando no dia do atendimento legal. Ó, é para utilizar que está no teste, porque no dia do teste lá, ele ficou tranquilo, um minutinho, esperou, fez um eletro, às vezes na posição sentada, às vezes na posição deitada. Então, você tem essa frequência cardíaca de repouso desses momentos. Se você tem, utilize. Não tem. Fiz um teste lá na esteira só para tentar identificar o máximo dele. Então, vou utilizar a frequência de repouso como? Pede para a pessoa ficar deitada, não conversa com ela, deixa ela num ambiente neutro, sem muito barulho, sem muito estímulo, e mede a frequência cardíaca de repouso. Vai ser 100% certo? Não. Vai ter uma margem de erro, mas é melhor do que nada, tá? Mas tendo a frequência do teste, utiliza a frequência do teste. Agora, vou falar um pouquinho para vocês agora do intervalado. Não tem como a gente não falar do HIIT aqui, porque hoje a gente tem a utilização do treinamento intervalado de alta intensidade já em cardiopatas e feito isso de maneira brilhante. Então, tem que trazer essa informação para vocês. Então, dá para fazer HIIT? Dá para fazer treinamento intervalado? Dá para fazer. Então, qual que é a frequência que você vai fazer esse HIIT? De 2 a 5 vezes por semana.
É importante supervisionar? Quem é o seu paciente? Mesmo pessoas condicionadas, estão trabalhando em intensidades mais altas. Então, é importante que seja supervisionado. Qual que é a duração? O HIIT, ele funciona de ciclos. Pode ser 3 ciclos, de, por exemplo, 3 minutos andando e 1 correndo, tá? Aí você vai desenhar qual é essa estrutura, né? 5 minutos andando, sei lá, 1 minuto andando, 1 minuto correndo. Ou então, 1 minuto andando e 30 segundos correndo. Então, você vai fazer 3 séries desse bloquinho, tá? Então, esse é o HIIT, tentar chegar numa intensidade mais alta. E como que você vai fazer isso? Você tem a frequência do teste, que eu mostrei aqui anteriormente para vocês, ó. Aqui o HIIT funciona muito bem, ó. Então, se é leve, é de 140 a 150. Então, põe ele para caminhar nesse batimento cardíaco aqui, ó, de 146 a 159. Vai caminhar 2 minutos. Ah, quero dar um HIIT nele. Quero mandar ele com uma intensidade mais alta. Então, é o batimento de 168 a 183. Então, ajusta a velocidade da esteira com que ele vai ter esse batimento. Só que trabalha num período mais curto. Vou trabalhar 30 segundos nessa velocidade. Deu os 30 segundos, passa para a zona leve de novo. Então, o HIIT é isso. Dosar essa intensidade. Sobe e desce, sobe e desce. Vou fazer isso com intensidade de leve a moderada. Vou fazer isso com intensidade de moderada a intensa. Vou fazer de leve a intensa. Aí é criação de vocês, é ver como o aluno de vocês comporta a esses ciclos. Então, a essas percepções, isso é importante. Ah, ok. Não, tranquilo, tudo bem. Já está acabando aqui, pessoal. Então, a intensidade, ó, 60% pico do círculo ergômetro, da velocidade do teste de caminhada, se vocês quiserem utilizar. Eu trouxe aqui para vocês terem outras ideias, não ficar só no teste ergométrico, só no teste ergospirométrico. Então, carga, como que monitora a carga? Escala de Borg, frequência cardíaca, saturação, ok? Então, ó, trouxe aqui um modelinho para vocês entenderem. Exercício intervalado na esteira. Então, ó, primeiro minuto, ele vai fazer de 60 a 70 repetições por minuto. Qual que é a carga? Zero, vou deixar sem carga. Ele é fácil, um esforço fácil. No segundo minuto, eu entro o quê? Aumenta a rotação por minuto. Ele já vai fazer uma intensidade moderada. Ah, no segundo para o terceiro minuto, eu vou aumentar essa rotação e vou colocar uma carga nessa bicicleta. Ele vai chegar no máximo, tá? Aqui está preconizado de minuto a minuto. Depois que ele veio de uma intensidade mais alta, então joga um moderado ou joga um fácil, para dar tempo de recuperar, para dar tempo dele voltar, de estabilizar. Então, assim, importante ter essas oscilações quando se fala de treinamento intervalado. O mesmo pode ser feito na esteira, pessoal. Então, ó, fácil, de 5 a 6 quilômetros. Por que está de 5 a 6? Pessoas são mais altas, você está falando que porque o homem vai conseguir atingir uma performance melhor. Então, 5 a 6. Se o seu aluno consegue, gosta e é confortável no 5,5, coloca o 5,5 para ele, tá bom? Então, fácil. Depois aumenta a velocidade dessa esteira, vai dar um trotinho, né? Vai dar uma corrida, então já vai ser moderado. Opa, vamos para um estímulo máximo para ele agora, de 10 a 12. E aí eu adicionaria uma coluna que é a mensuração da frequência cardíaca, né? Qual que é a janela do fácil, qual que é a janela do moderado, qual que é a janela do máximo. Então, para vocês irem preconizando esse exercício. Peraí. Então, de 6 em 6 meses, faremos esses exames de acordo com a sua característica para cada paciente. Aí, avaliaremos como faremos o exercício. É isso mesmo. O ideal é isso, né? Às vezes, o cardiologista não vai pedir de 6 em 6 meses. Já aconteceu isso comigo. Ó, pedi para um aluno fazer novamente o teste ergométrico e ele falou, meu médico não pediu, porque tem que ter solicitação de exame. Então, às vezes, você vai esbarrar nessas coisas, né? Então, é tentar ser flexível a isso. Se você tiver contato com o cardiologista, que ele vai solicitar, olha, meu aluno é importante,
né? Estou num treinamento com ele já há 6 meses, já teve adaptação aqui, redução da frequência cardíaca, pressão arterial está boa, como o senhor pode ver. Só que eu preciso de um teste novo para prescrever o exercício, para ser mais assertivo. Então, assim, o ideal seria ser em 6 meses, mas na prática, às vezes, isso não vai acontecer, tá? Então, por isso que é importante você ter outros parâmetros além da frequência cardíaca, né? Tenta aumentar mais um pouquinho, 10% da intensidade, ver se ele tolera, né? Monitora. Então, a monitorização é super importante, ele vai te dar vários feedbacks aí de como está indo o seu treino. O homem tem mais resistência que a mulher? Tem. Tem por uma questão de estrutura, por exemplo, o homem tem mais massa muscular, o homem é mais alto, então o VO2, o consumo de oxigênio dele é maior, então você vai encontrar essas diferenças no dia a dia, tá? É importante se atentar a esses parâmetros. Tem diferença. Para a fisiologia, tem diferença, tá? Então, ó, monitorização, o que que você pode fazer? Escala de Borg, cardiofrequencímetro, pressão arterial, vai medindo de minuto a minuto, oxímetro, ali no oxímetro já tem a frequência cardíaca, já facilita muito o trabalho, né? E aí eu coloquei aqui também a glicemia para o diabético, que acaba sendo importante. Hoje a gente só tem um aumento aí de diabéticos na população, então a gente não pode deixar de monitorar também essa diabetes. Chegou aí com valores acima de 300, você não pode treinar esse indivíduo que é diabético. Então, é importante ter esse conhecimento. O indivíduo chegou com uma glicemia muito baixa, chegou para você ali com 70 de glicemia, você vai pôr ele num exercício, que já por si só reduz, utiliza a glicose como fonte energética. Se ele chega com valores muito baixos, você não pode treinar ele, vai desmaiar na sua mão. Então, é muito importante a questão do diabético, tá? Porque às vezes a gente tem a consciência que o diabético vai chegar sempre com a pressão, não, com a glicemia alta, mas às vezes ele está em jejum, ele foi em jejum treinar, você não sabe qual foi o horário que ele se alimentou, então isso é muito importante na questão do diabetes. Pode fazer pergunta, Camila, fica tranquila, que essa é a ideia, e eu fico contente de ver vocês participando, tá? Mas como vem na cabeça, como fica esse exame no SUS? Olha, aqui em São Paulo ele é oferecido e você vai conseguir fazer. Só que tem uma fila, tem uma demanda. E aí só não sei te dizer qual que é o tempo de espera para fazer o exame, tá? Eu sei que no INCOR ele é feito, tem a modalidade paga e também tem o SUS gratuita. Então é possível fazer, é oferecido, mas em centros maiores. Em centros menores eu não sei te dizer como funciona. Em cidade de interior, por exemplo, tá? Mas é para ser oferecido. Até porque a reabilitação cardíaca hoje já é oferecida pelo SUS, pelo menos aqui em São Paulo. Então, já deveria ter esse teste aí facilmente a população. Você tem algum modelo do quê? Olha, metodologia para registrar esses dados, aí é prática, é vivência. Eu, como profissional, eu gosto de fazer uma tabela e marcar tudo que eu tenho. Então, assim, comecei o treinamento com você hoje. Então, quem é você? Você tem alguma doença? Eu já tenho o seu teste ergométrico? Tenho, não tenho. Então, qual teste que eu vou aplicar para poder monitorar a minha frequência cardíaca de treinamento com você? Eu marco tudo. Porque quando você tem uma planilha bem montada, fica mais fácil você chegar para um outro profissional, um médico, por exemplo, e falar para ele, olha, doutor, eu tenho feito esse trabalho aqui, ó, mostra para ele. E, enquanto personal, ou então como fisioterapeuta que atende em home care, enfim, independente da sua formação, eu preciso desse teste. Então, assim, o senhor pode pedir, funciona, dá certo. Você está mostrando o seu trabalho. Então, assim, isso não é um impeditivo. É que quando a gente se distancia muito das áreas, você não tem contato com o fisioterapeuta que atende seu paciente, você não tem contato com o médico, sabe? Então, assim, as questões aí ficam mais difíceis de serem resolvidas. Mas se você tem uma boa relação, pega o telefone e fala para o seu aluno, olha, eu queria falar com o seu cardiologista. Ou então, será que você pode pedir para ele? Mostra para o seu aluno, eu tenho feito isso, ó.
Eu já estou percebendo que a sua frequência cardíaca já está adaptando frente ao treinamento. Então, eu preciso de um outro exame. Então, assim, funciona, mas a gente tem que ter aí esse feeling, esse jogo de cintura, para que você consiga aí ter o seu teste em mãos, tá? Então, ó, só para a gente fechar tudo que a gente conversou aqui. Então, quando a gente fala de teste ergométrico, nós vamos falar principalmente do coração, né? De aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial e de débito cardíaco, que é o quê? A quantidade de sangue que é ejetada por minuto. Esse indivíduo entrou em exercício, aumentou o batimento, aumentou a pressão arterial, aumentou a quantidade de sangue que sai do coração. Então, esse organismo, esse sistema, ele está em alteração de acordo com a intensidade do exercício. Se a gente fala do teste ergoespirométrico, a ventilação entra no jogo. Então, a gente vai ter aumento de ventilação, a gente vai falar de consumo de oxigênio. Se esse indivíduo está em exercício, ele vai ventilar, no final do exercício, ele vai hiperventilar. Isso é normal. E quando a gente olha para a parte metabólica, esse indivíduo vai ter fadiga, ele vai falar para você, nossa, eu já estou cansado, eu sentindo aquela dorzinha na perna. Então, assim, são parâmetros que você vai ver tanto no teste, mas principalmente quando você está prescrevendo o seu exercício. E aí, lá no vaso, o que, que vai acontecer? Quando eu aumento essa demanda, né, de ventilação, essa demanda do coração, nós temos um vaso. Eu falei inicialmente para vocês que esse vaso ele tem um diâmetro, né? E ele, vamos supor, ele tem esse diâmetro aqui. E o vaso, ele tem uma característica de receber uma atividade do sistema nervoso autônomo, assim como o coração recebe. O coração, por si só, ele bate sozinho, né? Por isso que é possível transplantar o coração. Então, ele tem o seu próprio funcionamento e ele também tem atividade do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele atua no coração e atua no vaso. Só que, focando no vaso, a atividade simpática que excita o coração, que aumenta a contração, no vaso, ela vai fazer uma vasoconstrição, ela vai diminuir esse diâmetro de vaso. E aí fica uma relação muito delicada, porque você está falando de exercício físico, onde você tem aumento da demanda metabólica, né, cardiovascular, ventilatória, está aumentando tudo e o vaso está pequeno. Aí a gente entra num mecanismo fisiológico chamado de simpatólise funcional, que faz com que bloqueie essa atividade simpática para esse vaso, para ele poder fazer vasoconstrição, ele vai aumentar esse calibre do vaso. Para quê? Para esse sangue rico em oxigênio chegar na sua musculatura e fazer a contração muscular. Então, é importante a gente pensar esse mecanismo como um todo, tá? E a interação desse sistema, ele é importantíssimo. Deixa eu ver se as perguntas. Se eu fizer um treino que esteja entre L1 e L2, vai usar glicogênio, ele pode atrapalhar a recuperação do treino na musculação? Olha, eu acho a musculação, assim, fundamental. Nós temos parâmetros de prescrição que é diferente o cálculo para a musculação. Quem sabe em outra oportunidade eu posso trazer isso para vocês aqui, falando só da musculação. Mas a musculação, um parâmetro vai ser o lactato. Você pode passar essa ideia, porque vai bater o limiar 1 com o nível de lactato 1 e o ponto de compensação respiratória, ou limiar 2, com o aumento do lactato. Você pode fazer essa assimilação, tá? Mas, por exemplo, a prescrição do exercício, aí a gente já está falando de outros valores de frequência cardíaca e outros cálculos. Mas pode atrapalhar na recuperação? Olha, a sua recuperação, ela pode ser assertiva se você conseguir remover esse lactato que está sendo produzido durante o tempo, durante o exercício. Que forma que você faz isso? Através de uma recuperação ativa. Então, ao invés de você deixar o seu indivíduo parado, esperando uma série entre outros, você pode, por exemplo, pedir para ele fazer uma corridinha no lugar. Ele não está paradão, ele está fazendo alguma coisa. Essa atividade ajuda a remover
esse lactato está sendo produzido, e isso melhora a recuperação desse indivíduo. Melhora em relação, se eu comparar, à recuperação parada, ok? O treino na esteira pode atrapalhar o treino na musculação? Olha, isso aí vai depender de qual é o objetivo do seu cliente. Se o seu cliente hoje é perder peso, coloca ele primeiro na esteira, prioriza perder peso. Se o seu aluno ele quer ganhar massa muscular, faça a musculação primeiro. O que você faz primeiro, você está dando prioridade, tá? Mas não prejudica você fazer a parte muscular e depois fazer um cardio, tá? Isso não tem problema, você pode fazer. Se você quiser, de repente, fazer um HIIT que é mais curtinho, para treinar a capacidade cardiorrespiratória, porque os treinos são distintos. Musculação, nós estamos falando de ganho de força, de hipertrofia, e quando nós estamos falando de treinamento aeróbico, nós estamos falando de capacidade cardiorrespiratória. Então, são coisas diferentes. Então, você pode e deve treinar. Só que prioriza o que é o objetivo do seu cliente primeiro, tá? E cuidado para não exceder, talvez, em treinamentos longos de exercício aeróbico. Então, recomendação de leituras, pessoal, em relação à prescrição de exercício, eu deixo essas duas para vocês. A avaliação cardiopulmonar e treinamento físico, do professor Newton Nunes. Ele vai trazer todos esses cálculos que eu trouxe aqui para vocês. Já tem uma versão atualizada, vale a pena e é um livro super barato. E nós temos também as diretrizes do American College, que também vai trazer várias condições do que fazer com populações especiais. Então, também é um livro bem interessante. Aí eu deixo aqui para vocês os meus contatos das redes sociais. E eu fico à disposição, pessoal. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, eu fico à vontade. Se o paciente possui uma fascite plantar ou dói o pé quando dá maior peso ocorrer, temos que adaptar? Ó, fascite plantar, primeira coisa, é tratar. Manda para o fisioterapeuta, faz as sessões de fisioterapia, melhora essa condição, depois ele volta a treinar. Agora, se ele já passou pelo fisioterapeuta, já melhorou essa condição, começa pelo menos na bicicleta primeiro, que é um impacto menor do que na esteira. Então, você vai treinar o aeróbio, não vai deixar de treinar, mas você está numa atividade que tem um impacto menor ali na região do pé. Então, vai na bicicleta, vai treinando a região do pé, que é muito importante, mobilidade, estabilidade, tenta melhorar a força, e aí depois talvez na esteira com intensidades mais leves e vendo esse limiar de dor, tá? Oh, por nada, Camila.